Estamos na Casa José Boatê, no centro de Florianópolis, onde fica a Academia Catarinense de Letras. O lugar é bem interessante. Tem pilhas de arquivos que ficamos curiosos em folhear, mas não tivemos coragem. Tem estantes de livros produzidos em Santa Catarina. É noite de premiação. Então logo chegam senhores e senhoras arrumados que nos cumprimentam simpáticos. Nós éramos as únicas jornalistas para cobrir ali o evento naquela hora, mas poucos sabiam. Nessa noite estava prestes a acontecer a entrega do Prêmio Catarinense de Literatura em 2023. Logo na entrada nos encontramos com uma das premiadas dessa noite, Ieda Mar, escritora, que apesar do sotaque carioca, é nascida no oeste catarinense. E é essa conversa que você vai começar ouvindo agora. Hoje eu vou ver o Alcides Bus, e o Alcides Bus foi o primeiro a ler o meu primeiro projeto de livro. Você sabe que eu trabalhava no Sesc, não sei se você sabe, trabalhava no Sesc aqui, eu sou de Chapecó, trabalhei lá há alguns anos, depois vim pra cá e trabalhei aqui mais 6 anos, de 2000 a 2006. E eu conheci um monte de gente da área de literatura, porque eu fazia o café literário do Sesc. Eu fui conhecendo um monte de gente, professores, poetas, etc. E conheci o Alcides Bus e falei pra ele, eu tô fazendo um livro e tal. E era uma coisa que hoje eu acho que seria muito interessante. Na época eu não sabia que podia ser interessante, mas era uma mistura. Tinha poesia, tinha carta, tinha conto. Era uma coisa meio sem gênero, assim, né? E aí eu mandei pra ele. E ele foi super generoso porque ele leu e me escreveu um e-mail imenso dizendo, olha, Ieda, eu acho que ainda não está pronto para publicar, porque está muito confuso, você tem muitas coisas, então não dá para... Não tem um projeto que a gente possa ver nesse livro. E eu acho que vai perder muito publicar ele assim. Eu sugiro que você amadureça a sua ideia. Foi maravilhoso, porque aí eu consegui realmente pensar o livro, não como um apanhado de um monte de textos, mas um livro pensado, assim, que foi o Tinha Uma Coisa Aqui, que eu publiquei no primeiro ano que eu estava lá no Rio, mas ele foi escrito aqui. Tinha Uma Coisa Aqui foi publicado em 2007 e foi só o começo. Em 2010, a Ieda recebeu a Bolsa Funarte de Criação Literária e com isso publicou em 2013 o romance Olhos de Bicho, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2014. Em 2016, foi publicado o livro Ninguém. Em 2021, o romance Uma Exposição e em 2022, Um Crime Bárbaro, livro pelo qual ela recebeu o Prêmio Catarinense de Literatura. Doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora de Teoria Literária na mesma instituição, a Ieda, nascida no oeste catarinense, saiu do Rio e voltou para o inverno daqui para receber essa premiação nessa noite que a gente está acompanhando. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o 3º episódio da série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense. E eu sou a Carol Passos. Esse projeto foi aprovado pelo programa Acelerando Negócios Digitais, realizado pelo Centro Internacional para Jornalistas, com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE e a Meta. O projeto conta com a parceria das empresas catarinenses Traço Design e da Livros e Livros. Temos o apoio ainda das pessoas que nos ouvem, acreditam e contribuem financeiramente desde as primeiras temporadas do Pós-Fácil. O livro pelo qual a Ieda estava sendo premiada naquela noite tem um título e um assunto sombrios, e isso não passou batido. O renomado autor catarinense Péricles Prade, nascido em Rio dos Cedros e morador da capital, autor de mais de 70 obras que incluem ficção, ensaio, poesia, filosofia, direito e artes plásticas, presidiu a comissão especial que selecionou os trabalhos premiados. E no início da fala sobre o livro Um Crime Bárbaro, ele mandou essa. Quando o livro chegou às mãos, por recomendação do Holden Jr., eu tive uma resistência inicial a respeito do título e me deu a impressão do uso de um clichê jornalístico, aquele que diz respeito sempre a crimes bárbaros de ordem geralmente criminosa. Mas calma que ele não parou por aí. Mas, ao lê-lo, percebi engano nessa resistência, porque o nome é muito adequado. Ele diz respeito a um crime ocorrido há muitos anos
interior de Santa Catarina, a mutilação de uma criança, de uma menina de 13 anos. Hoje sabe exatamente a verdade, quem a matou, quem a mutilou. O livro trata de um crime bárbaro, mas não revela aquelas características, às vezes anômalas, encontradas em determinados livros de romance policial, porque ele prima pela literalidade e por uma concepção moderna do romance. Usa uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo em condições de tratar material complexo, tratando de um delito desta natureza. Tem o domínio do ofício. Mostra e trata-se de um romance que merece o prêmio. Eu vou te contar sobre esse livro que eu li recentemente. Um Crime Bárbaro tem fato real e tem ficção. O livro narra a morte de uma menina de 13 anos na década de 80 no interior de Santa Catarina. Ieda guardou na memória esse crime porque, na lembrança dela, ela e os pais passaram de carro pelo local onde estava o corpo da vítima no dia que ele foi encontrado. E essa cena, ela não tem certeza de ser totalmente real. Mas o fato é que ela ficou instigada que a morte de uma menina não tenha sido solucionada até hoje. Ela também guardou como a cidade reagiu ao crime na época, o que mostra um pouco da nossa cultura e alguns aspectos que não gostaríamos que se mantivessem por aqui. A partir daí, ela resolve apurar o caso e escreve o livro. Não se sabe exatamente o que é real e o que é ficção, mas o livro se torna um ensaio sobre mortes femininas e o silenciamento em torno de um caso como esse que nunca foi desvendado. Agora você vai ouvir a Ieda falando sobre isso. Mais do que, sei lá, denunciar um crime que aconteceu há 40 anos atrás e que está arquivado, completamente arquivado, ou seja, não é em busca de justiça ou algo assim que eu escrevi. Eu queria mesmo mostrar uma comunidade, como uma comunidade, que é a comunidade onde eu nasci, digamos assim, o meu entorno familiar, como ela lida com essa memória e lidou na época com o próprio crime. Então, mais do que, digamos assim, contar a história do crime, eu queria trazer essas vozes dessas pessoas, eu queria mostrar essas pessoas, foi isso que eu quis fazer, né? A Ieda teve ajuda da família para recontar essa história e revisitar o impacto daquele crime no lugar em que nasceu. E as brechas que a memória deixou abertas foram cobertas pela ficção. E eu queria trazer isso, esse coro das mulheres. Se vocês que são daqui, e como você falou, somos do interior e tal, e o livro tem um impacto nisso, eu acho que é isso que para mim era importante tentar mostrar. Eu não sei se eu tive muito sucesso nisso, sabe, se eu consegui fazer isso direito, mas foi a tentativa de mostrar de que maneira há sempre um julgamento moral em tudo que acontece, assim, na vida das mulheres especialmente. Eu queria que isso viesse, por isso eu mantive as vozes das pessoas, a voz da tia, a voz da mãe, a voz da irmã, a voz daquela pessoa que é uma dirigente comunitária que foi entrevistada. Então, o jeito que eu encontrei de manter essas vozes, que não a minha de escritora, mas as outras que eu coletei, foi essa, né, de mostrar um pouco o arquivo da entrevista. Depois vai ficando um pouco mais ficcional, né? O começo é muito assim, mostrando essa coisa das entrevistas, do contato com essas pessoas, trazendo as vozes dessas pessoas, e depois, pouco a pouco, eu vou me desprendendo disso e ficcionalizando um pouco a história, né? Mas era isso, eu não queria só contar, porque eu poderia ter inventado, feito um romance baseado em fatos reais, mas um romance puro, digamos assim, totalmente ficcional. Mas o que eu queria era essa voz que você está falando, que dá para ouvir isso eu fiquei muito feliz, muito animada. Eu acho que... Lendo o livro, a gente ouve a voz das personagens, mas será que a gente pode confiar nessa narradora que nos conta a história? E na autora? Na minha memória é absolutamente verdade que aos 4 anos eu passei com meus pais ali, na tal Fusca que eu descrevo, e a cena é tal qual eu escrevo. Para mim ela é muito verdadeira. Mas pode ser que seja uma memória formada não pela minha experiência, mas pelo que me contaram depois. Porque eu imagino que com 4 anos eu não ia ter essa memória tão pessoal, tão intacta, Então eu fico pensando que talvez
a minha memória seja falseada, formada através dos relatos de outras pessoas, né? Para mim ela é verdadeira, mas a gente ficcionaliza muito a memória. Tem uma história que até hoje meus pais e minhas irmãs riem comigo, porque eu contava a história de um tio que atirou com uma espingardinha de pressão num outro tio. É verdade tudo isso? Foi de noite, até aí tudo bem, é tudo verdade. Foi de noite, tava sem luz, foi um dia de enchente e era meio brincadeira, um estava assustando o outro. Então alguns tios chegaram numa casa e o outro achou que a espingarda estava sem chumbinho, enfim, e atirou. E estava carregada. Então o meu tio, que foi baleado, colocou a mão na frente da barriga e o chumbo entrou no dedo dele. Ele desmaiou e tal, mas ficou tudo bem, porque não foi só o dedo, né? Então todo mundo conta essa história, só que eu contava dizendo que foi na casa da minha avó. E eu contava, na minha cabeça, eu vejo a sala dividida com a cozinha, exatamente no lugar em que meu tio cai, eu vejo o sangue no chão, vejo tudo, a cena é assim, muito verdadeira. Só que não aconteceu na casa da minha avó, aconteceu na casa dos meus pais. Então, quando eu contei isso para algumas pessoas, e a minha mãe e minhas irmãs estavam presentes, falaram: Gabi, de onde você tirou isso? Não é na casa da sua avó. Inclusive, a espingarda era do seu pai, foi na nossa casa. Mas para mim, não. Aí a verdade, para mim, falseia, entende? Então, a gente reconstrói a memória, né? A gente inventa essa memória um pouco, né? E não sabe muito bem qual. Mas para mim, essa história é verdadeira, de passar ali aos 4 anos e ver a cena do crime. Minha mãe jura que não. O que a gente mais curte ao ler e ouvir a Ieda é que ela é gente como a gente. Nós também somos do interior de Santa Catarina, também vivenciamos aquele patriarcado e a vida em comunidade como ela, então é impossível não se identificar com seus livros. A linha em que a Ieda cresceu, em Águas Frias, é parecida com a comunidade em que meu avô tinha sítio, em Santa Cecília, e não é nem um pouco diferente de Mafra, onde a Carol cresceu. Outro livro da Ieda, chamado Uma Exposição, levou a gente diretamente para esses lugares também. Como o nome já diz, a Ieda está exposta nesse romance. E não só ela, a família Magri está ali. O entorno em que cresceu também. E isso gerou alguns conflitos. Eu fui muito imprudente. Eu hoje não publicaria esse livro, jamais, porque... Então, ele parte de um embate com a mãe, justamente, uma briga com a mãe. Eu descobri nesse livro que eu amo muito a minha mãe. Eu brigo com ela porque eu amo. Descobri isso, né? Eu tive longas conversas com a minha mãe para ver se ela não ficaria chateada com o livro, porque essa cena da briga com ela é real. Então a gente realmente brigou e tal, e aí quando eu escrevi o livro e coloquei essa cena no centro do livro, eu conversei com ela e eu mostrei para ela, dei para ela ler, e ela leu, porque saiu uma prévia numa revista, né? Então eu mandei para ela esse arquivo e ela leu, ela falou: não, tudo bem. Eu falei: mãe, você não vai ficar chateada mesmo, porque olha só, as nossas tias, as minhas tias vão ler, as pessoas vão ler, e aí de repente você vai ficar chateada, eu posso tirar essa cena, eu posso não publicar o livro. Eu falei: não, que é isso, é literatura, eu não me preocupo, não tem nenhum problema. E ela realmente disse que não tinha nenhum problema, só que eu só consultei ela. E aí depois, quem ficou triste foi meu pai. Então ele ficou bastante magoado com o livro e rolou um pouco de uma discussão mesmo na família, porque no próprio livro eu pergunto: eu tenho o direito de expor a minha família desse jeito? Porque eu tenho direito de me expor. E para mim o livro me expõe como... Eu nunca fui uma garota mimada, mas no livro eu achei que quem saía mal no livro era justamente a narradora, né? Como essa pessoa que tem um surto, né? Que nada é suficiente, que faz 50 pessoas não comerem alho só porque ela não pode. Então eu achei que quem estava exposta era eu e não tanto os outros da família, né? E depois que saiu e que meus pais leram, aí que eu percebi o quanto podia ser agressivo mesmo com eles. Então a gente teve uma super conversa, eu fui conversar com eles, a gente se aproximou muito, na verdade, com o livro. Todas essas coisas escritas, um pouco verdade, um pouco inventado, vieram à tona, né? E
E acabou que nos aproximou mais, eu acho, assim. Eu acho que o livro me ensinou um monte de coisas que eu não sabia. E para mim foi muito importante. Ele foi maior que a psicanálise, assim, que a sessão de psicanálise. Foi psicanálise na veia, assim, eu acho. A gente se interessa muito por histórias sobre mães, sobre esses casos de famílias sofisticados que a literatura traz até nós. E a Ieda não é a única autora catarinense contemporânea a nos apresentar essas relações em suas obras. Outra premiada naquela noite na Academia Catarinense de Letras foi Isadora Foz Krieger, pelo livro de poesia Tanatografia da Mãe. O Péricles falou isso sobre a obra. É um longo poema composto por Pio Fremas em um sentido de uso de fractais, serve-se de imagens sucessivas para retratar esse profundo vínculo afetivo entre mãe e filha. Aqui a tanatografia é da mãe. Saber a tanatografia diz respeito à escrita de morte, ou à escrita sobre a morte, ou à escrita que trata de questões ligadas por que nos assombra quanto mais o tempo avança. É um livro de poesia que a todos convenceu, porque revela um lirismo amoroso que há um certo tempo já deixou de ser contemplado por poetas de expressão literária. Um lirismo amoroso, mas que dá uma ênfase maior a sentimento mais profundo existente através de uma linguagem literária cativante. Naquela noite, na premiação da Academia Catarinense de Letras, teve também a presença de um pai que representava uma filha. Premiada na categoria Contos com o livro Marinheira de Açude, Michele Provenzi, do Oeste, como Ieda, e do Mundo da Moda, como Isadora, não pôde estar presente porque estava viajando a trabalho. E o pai dela, seu Luiz Provenzi, atravessou Santa Catarina para receber a homenagem por ela. Na solenidade, ele fez um discurso que nos deixou bastante emocionadas. Quando adentrei nessa porta, olhei para esta casa, para os seus escritos, percebendo a adentrada de cada participante dessa academia, iria com seus poucos cabelos. Aí eu mandei a mensagem para minha filha dizendo: filha, você devia estar aqui. Me sinto muito pequeno nessa noite, mas tenho certeza que tua mãe em memória, nós somos hoje muito orgulhosos pelos passos que você trilhou, pelo caminho, pela desenvoltura e, acima de tudo, pela coragem. Marinheira de Açude já me pegou pelo título, e conforme eu ia avançando nas páginas, ele me levava para cenários e histórias muito parecidas com os da minha infância no interior de Santa Catarina. São contos familiares que falam de relações, de cotidiano, de transição, e também tem um elemento fantástico que faz parte da vida da gente. Além da Ieda, da Isadora e da Michele, foram premiados naquela noite Jário Schmidt com o ensaio Clarice Lispector, ou A Flutuação no Instante, Luiz Henrique Tancredo com o livro de crônicas Cartas Catarinenses e Ana Alice Brancher e Vanderlei Machado pela obra História de Santa Catarina na Primeira República. E o grande homenageado foi Alcides Bus, que a Ida mencionou lá no começo desse episódio. Foi um encontro de gerações e de imortais. Alcides foi reconhecido pelo conjunto da obra no Prêmio Catarinense de Literatura. Poeta, escritor, editor, professor, Alcides Bus tem uma vida ligada aos livros. Ele foi responsável por iniciativas que deixaram marcas na área cultural, como, por exemplo, os varais literários, as oficinas de escrita e o Círculo de Leitura de Florianópolis. Também foi diretor da editora da UFSC entre 91 e 2008. O Alcides publicou mais de 20 obras, e naquela noite, na Academia Catarinense de Letras, fez questão de abrir espaço para quem está chegando e seguindo no caminho da literatura, como a Ieda, a Isadora e a Michele. Espera-se que novos escritores, sejam poetas ou ficcionistas, salvem a literatura. Essa invenção humana capaz de servir ao passado e ao presente o futuro. É preciso acreditar
seus escritos aplaudir. Sucessores, poesia em verso ou prosa, ainda será o elo entre o asfalto e a flor, a noite e o dia. Sejam muitos os novos escritores, sejamos todos seus leitores. Esse podcast é uma produção do Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Studio. A produção, entrevistas e roteiro foram feitos por Carol Passos e Stephanie Ceola. Esse episódio usou áudio do Prêmio Catarinense de Literatura 2022 e informações do portal Notícias UFSC. O projeto gráfico é da Traço Design. Saiba mais em posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.